Nos ensinamentos de Cristo, encontramos preciosas verdades que nos levam a uma vida de vitória. O programa Encontro com a Palavra tem o prazer de apresentar a série Valores de Cristo. Acompanhe mais este programa e saiba que você também pode viver os valores de Cristo. Com vocês agora, Pastor Edson Bruno. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então, um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e colocou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia, e estando ali uma certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo que tinha com os médicos, mas ninguém podia curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou a borda do seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse, Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse, alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e colocou-se aos pés de Jesus. Na presença de todo o povo, contou por que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse, Filha, a tua fé te curou. Vá em paz. Seja bem-vindo a mais um estudo dos valores de Cristo. Estamos identificando o sistema de valores de Cristo através dos evangelhos. Jesus estabeleceu alguns valores e os pôs como suas prioridades durante o tempo em que exerceu o seu ministério na terra. Dizem que devemos estabelecer prioridades para nossas vidas e dedicar nosso tempo e energia no cumprimento delas. Pode ser difícil para nós mantermos nossas prioridades, mas Jesus nunca perdia o foco de suas prioridades. O que vemos nessa história é que mais uma vez Jesus mostrou o valor que dava aos quebrantados e feridos. Só que ali havia um problema. 2 feridos. Um pai desesperado porque sua única filha de 12 anos estava à beira da morte, e esta mulher que sofria desta hemorragia fazia já 12 anos. Ela já tinha gastado todo o seu dinheiro com médicos, nem conseguiu um resultado positivo. E não conseguiu mesmo. No seu evangelho, Marcos chega a comentar que ao invés de melhorar, a mulher tinha piorado. Aquela mulher tinha uma doença iatrogênica, ou seja, que havia piorado por causa do tratamento médico. Os médicos já tinham feito tudo o que podiam, mas só ajudaram a piorar o estado da mulher. Aqui estão estas 2 pessoas feridas e Jesus, como homem, não podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Tem horas que os pastores gostariam que a igreja entendesse isso. Às vezes as pessoas chegam a perguntar, Pastor, onde o senhor estava? Procurei o senhor a tarde inteira e não o encontrei. Onde é que o senhor estava, pastor? Acontece que ele não é 2, e enquanto está atendendo um membro da igreja, não consegue atender o outro. Jesus também passou pela mesma coisa nesta ocasião. Mas Jesus tinha seus valores bem firmados e suas prioridades bem estabelecidas, e por isso ministrou primeiro para a mulher, e depois foi atender o pai. Se encarássemos esta situação sob a perspectiva humana, diríamos que Jesus era apenas um carpinteiro de Nazaré, sem nenhuma credencial, e aquele pai era um dos dirigentes da sinagoga. Talvez qualquer um de nós usaria a lógica inversa, e atenderia primeiro o pai e depois a mulher, que não era ninguém importante. Na verdade, ela era uma rejeitada pela sociedade. No livro de Levítico lemos que uma mulher naquelas condições não podia nem sequer ser tocada por alguém, jamais tocar em outras pessoas. Pela maneira como Jesus tratou do assunto naquele dia, aquela mulher era sua prioridade. Talvez ele até pensasse que aquele pai já tinha tido 12 anos de luz e aquela mulher vivia em trevas. Havia 12 anos. Minha esposa e eu temos 2 filhos e 3 filhas. O que percebemos é que criar meninos é completamente diferente de criar meninas. Uma menininha na família ilumina toda a casa. Como ela, é como se todos os dias fossem dias de sol, essa é a verdade.
Aquele homem já tinha vivido 12 anos com sua menina cheia de luz, enquanto a mulher havia 12 anos e estava na escuridão. Imagine o tipo de vida que aquela mulher estava tendo naquelas condições. Por isso Jesus não teve dúvidas ao estabelecer a mulher como sua prioridade número 1 e o dirigente da sinagoga como prioridade número 2. Mas se continuarmos a leitura do texto, veremos que Jesus acabou acudindo ao homem também. Jesus deu valor à agonia do coração daquele pai desesperado e foi atender ao seu chamado. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, soube que a menina já tinha morrido. Jesus acabou ressuscitando-a. Que maravilha isso, hein? Que milagre maravilhoso! Mas além deste milagre muito importante, observamos como Jesus dava valor aos feridos. Aquele pai estava ferido, seu coração estava partido, porque sua filhinha estava morrendo. Mas e a mulher? O seu estado emocional era quase indescritível. Ela era a prioridade número 1. Aquela mulher teve fé, vocês não acham? Observamos isso no desdobramento do diálogo que ela teve com Jesus. De acordo com as leis do Velho Testamento, ela era proibida de tocar em qualquer pessoa. Mas, no meio daquela grande multidão que se aglomerava ao redor do Senhor, ela teve fé para crer que se apenas tocasse a borda do manto de Jesus, ficaria curada. Isso a levou a se misturar àquela multidão que apertava Jesus e a tocar nas roupas dele. É claro que, como Jesus era o próprio Deus, ele sabia que aquele tinha sido mais do que um simples toque. E por isso sabia a resposta da pergunta que fez. Você já reparou no número de perguntas de Jesus registradas na Bíblia? Só no Evangelho de Mateus, Jesus fez 83 perguntas. E ele já sabia a resposta de cada uma delas. Ele perguntou, por exemplo, pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quando Jesus fez todas essas perguntas, ele já sabia as respostas. No livro de Gênesis vemos que Deus também iniciou seu diálogo com Adão fazendo-lhe uma pergunta. Onde está você? E quem lhe disse? Pense um pouquinho. Você não acha que Deus já sabia a resposta para estas perguntas? É claro que sim. A questão é que nós não sabemos e precisamos saber. Existe mais um detalhe muito importante nesse episódio. A fé que a mulher demonstrou ter. As Escrituras deixam claro que não há como ter fé em segredo. Quando Jesus instituiu o batismo, tornou impossível a existência do crente secreto. Jesus expôs a mulher ao público e a forçou a professar sua fé quando perguntou, quem tocou em mim? E é claro que os apóstolos, principalmente Pedro, espantaram-se com a pergunta porque Jesus estava sendo empurrado pela multidão para todos os lados. Mas Jesus disse, alguém tocou em mim. Jesus sabia que alguém tinha lhe tocado no sentido espiritual e explicou por quê. Ele disse, eu sei que de mim saiu virtude, eu sei que de mim saiu poder. Que verdade maravilhosa! Você acha que hoje podemos chegar a Jesus e tocar nele? Eu creio nisso de todo o meu coração. Hoje Jesus é o Cristo vivo e ressurreto. Jesus está vivo e atuante no planeta Terra. E tem sido assim desde a sua ressurreição. Hoje é possível para mim, para você e para todos os feridos tocar em Jesus da mesma maneira que a mulher tocou na orla do seu manto. Mas é preciso ter fé para isso. É claro, aquela mulher precisou de fé. Jesus destacou sua fé ao dizer, filha, a sua fé a curou, vá em paz. Não foi só o fato dela ter tocado no manto de Jesus, mas a fé representada naquele ato. O ponto mais bonito que queremos destacar nessa história é o valor que Jesus Cristo deu aos feridos. 2 tipos de pessoas feridas. Um teve de esperar porque a outra era mais importante. Mas Jesus deu valor ao coração ferido de Jairo e também àquela mulher. Aquela mulher foi curada porque teve fé para buscar Jesus e tocar nele. E ao curar aquela mulher, Jesus mostrou o tremendo valor que deu para ela e também, claro, ao problema que ela tinha. Mais uma vez queremos fazer uma aplicação dupla. O primeiro lado desta aplicação é, você tem alguma ideia do valor que Jesus deu aos feridos? Somos o seu povo e Jesus nos dá mais valor ainda quando estamos feridos. É isso que estamos tentando fazer você entender com esse estudo. Procure observar quantas vezes nos evangelhos Jesus demonstrou o valor que dava aos perdidos e feridos.
Jesus disse que não veio ao mundo para aqueles que não precisam de médico, mas para os que estavam espiritualmente doentes. Ele veio para chamar os pecadores ao arrependimento. Ele não veio para os que estavam bem, ele veio para os feridos e para aqueles que acreditam que ele pode curar de dentro para fora. Você tem fé para confessar este valor? Você tem fé para buscar Jesus e tocar nele com fé, pedir que ele o cure e que você será curado? O segundo lado desta aplicação é o seguinte: se Jesus já o curou de dentro para fora e já o fez são e pleno, se você já experimentou a grande compaixão de Jesus e o seu amor, o amor pelos perdidos, você aceita o desafio de confessar o valor pelos feridos e perdidos e de ser um instrumento de Jesus para mostrar aos outros esses valores? É interessante observar como a mulher samaritana, por exemplo, assumiu essa situação imediatamente. Ela foi curada de sua ferida lá no poço de Jacó. E imediatamente ela aceitou o desafio de confessar o valor pelos outros feridos e perdidos. Ela saiu correndo e dizendo: venham ver, venham conferir de perto aquele que contou toda a minha vida e que me perdoou e que curou essa minha ferida de alma. É incrível como realmente o Senhor Jesus deu valor ao amor aos perdidos. Na verdade, somos o corpo do Senhor Jesus, somos o veículo através do qual hoje o Senhor alcança os perdidos e feridos que valoriza tanto. Você vai levantar os olhos e ver as pessoas através dos olhos do Cristo vivo? Deus quer que você levante os seus olhos e olhe para essas pessoas feridas e necessitadas com os olhos do Cristo vivo e ressurreto. E deixe que Ele ministre para estas vidas através de você, ou seja, você sendo um canal especial para ministrar a essas vidas, para ministrar às pessoas perdidas. Assim como essa mulher que tocou a orla do manto do Senhor Jesus. E você está disposto a isso? Você está disposto a ser o veículo através do qual Jesus vai expressar o valor que Ele dá aos feridos e perdidos deste mundo? Saiba de uma coisa, meu ouvinte. O Senhor Jesus quer usar você. Ele quer fazer de você um verdadeiro vaso, um vaso de bênçãos, para abençoar outras vidas, para abençoar outros feridos, para aqueles que se sentem perdidos. Ficamos por aqui hoje. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.